Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina, a Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde. É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos abordar o conteúdo nessa primeira videoaula, o conteúdo da unidade 1 e 2. Então, a nossa ementa ela é um pouco extensa, né? Então, resumindo, ela se propõe a falar um pouco, né, da questão do planejamento na gestão em saúde, desse processo, como ele é programado, pensar a perspectiva do diagnóstico, de como ocorre a questão dos sistemas de saúde, como é feita essa organização dos serviços, sempre pensando em abordar a questão da proteção social, dos tipos, né, ou tipologias utilizadas nesse sistema, mostrando como se dá essa organização e, sobretudo, nesse primeiro momento, que é onde que a gente vai abordar até o momento, do conceito de redes de atenção e as reformas dos anos 90 e as formas de organização. No segundo momento, né, na nossa segunda videoaula, vão ser abordadas a organização dessas redes, né, colocar alguns conceitos fundamentais, funções, né, qual que é o perfil assistencial. Vamos falar também um pouquinho dessa articulação, né, entre níveis, quais são a definição do perfil, a questão de regulação, né, abordando sempre a questão do cuidado, dos investimentos, né, e como que são construídos esses mecanismos de gestão de redes. Falaremos também dessa questão dos sistemas locais, tentando abordar o diagnóstico de situação, né, principalmente abordando ali a questão dos problemas, a situação de sistemas locais, a estrutura do sistema de serviços, né, a questão do desempenho, dos arranjos institucionais, sempre tentando identificar os problemas e definições de estratégias de intervenção, identificação, problemas e eleições de prioridades, que a gente, né, sempre tenta colocar para vocês que é muito difícil trabalhar na saúde com essa questão das prioridades. Formulação de hipóteses, identificação de causas, elaboração de estratégias de intervenção, tradução de estratégias de intervenção em planos de ação. A metodologia ela continua a mesma, né, que são a participação nos fóruns de discussão, sempre lembrando desse diálogo entre os colegas, né, aproveitando esse momento para se aproximar, né, às vezes o ensino à distância, às vezes, eles nos deixam também distantes das pessoas e a proposta dos fóruns de discussão não realmente colocar vocês próximos, dialogando, né, com os pensamentos convergentes, divergentes, mas principalmente se conhecendo um pouco um ao outro. Teremos avaliação semestral, atividade avaliativa, né, que já está lá no fórum, sempre abordando e vocês já receosos, né, a cada atividade avaliativa, porque eu estou tentando contemplar sempre, né, a atividade prática, mas isso é para um crescimento profissional mesmo. Vocês serão os próximos gestores de saúde, né, dos nossos municípios aqui. Então, como eu falei com vocês já viram lá, né, folheando ou já estudando nosso caderno didático, que ele é dividido em 5 unidades, né, e a primeira unidade, ela vai falar dessa questão dos sistemas de saúde e organização desses serviços, né, de que forma que eles foram organizados. A unidade 2, ela vai falar da organização de redes de atenção à saúde. É importante lembrar que na disciplina anterior, né, organização e funcionamento do SUS, a gente abordou um pouco, né, da importância das organizações de redes de atenção e saúde. A gente volta de novo nesse aspecto, sempre lembrando que é importante esse entrelaçamento, né, essa junção, essa interligação entre as disciplinas. Na terceira unidade, que será contemplada na nossa segunda videoaula, fala a questão do planejamento e também a programação em saúde, né, colocando alguns aspectos e a importância e relevância desse planejamento e também da programação. Na unidade 4, a gente fala do diagnóstico de situação em sistemas locais e, por fim, nós falamos da identificação de problemas e de definição de estratégias para intervenção. Então, na unidade 1, como a gente já tinha abordado, né, nós vamos tentar abordar, tentar colocar um pouquinho da gênese, né, desses sistemas de saúde. É importante, né, colocar por que surgem, né, esses sistemas de saúde e o objetivo primordial e o objetivo central, né, dessa inserção, desse aparecimento, desse surgimento desses sistemas de saúde. O objetivo era realmente beneficiar a população, né? É claro que pode-se pensar beneficiar parcelas da população, beneficiar o todo. Então, quais serão os critérios utilizados para dividir, ou para selecionar aqueles que serão beneficiados ou não. É interessante salientar que essa questão, essa preocupação ou, né, esse surgimento desses sistemas, ele tem pouco mais de um século, né, então ele ainda é muito jovem, né, diante de todo o nosso histórico de saúde, e a gente vai ver que
pensando nessa perspectiva da gênese, né, do surgimento desses sistemas de saúde, a gente entende que até o século XIX, por exemplo, os hospitais eles eram geridos por organizações de caridade, né? Então eram os hospitais que ali abarcavam, eram hospitais que ali acolhiam, né, os deficientes físicos, os pobres, os refúgios, né, para órfãos. Então aquelas pessoas que eram excluídas, né, da sociedade por um motivo ou por outro, ou por ser pobre, ou por ter limitação física, ou, né, por algum desfecho, né, da própria estrutura familiar em que essas pessoas se tornam órfãos. Então, eram os hospitais que geriam, né, através da caridade, que acolhiam essas pessoas. E claro que hoje, se a gente for ver, qual que é a função hoje dos hospitais, né? Já pensando nessa atenção terciária. Então, naquele momento, né, ele tinha uma função diferenciada, uma função diferente daquilo que a gente vê e vive hoje, né, nos dias atuais. Então, a gente vai ver que pensar nos sistemas de saúde é pensar na perspectiva de proteção social, né? Então, pensar em proteção social, a gente não pode dissociar da questão da assistência social, pensar na perspectiva da aposentadoria, da pensão, do seguro-desemprego. Então, é sempre fazendo essa associação, pensando de uma forma mais ampla, né? O sistema como interligação de várias funções, de várias situações, de vários interesses. Então, quando a gente fala de proteção social, não tem como não colocar isso próximo de políticas públicas. Então, como pensar, né, no bem-estar coletivo, na qualidade de vida coletiva, se não tiver uma política pública para dar suporte a essa proteção social? E aí, lembrando das outras aulas que eu já coloquei para vocês, que as políticas públicas, elas não são criadas porque o governo é bonzinho, porque o Estado é bonzinho. Elas são criadas principalmente por movimentos sociais, né, por pressão desses movimentos sociais, de grupos de pessoas que se reúnem e dizem, não, nós não estamos satisfeitos com isso que estão para nos oferecer. Não começam a pressionar e, de alguma forma, eles vão mobilizar tanto a sociedade quanto esses governantes para a importância daquela causa que se levanta bandeira. Então, nesse sentido, a gente vai ver que o quê? Que o objetivo das políticas públicas, né, pensando na perspectiva da proteção social, seria proteger esses indivíduos de todos os riscos, né, da vida e assistir, de alguma forma, esses indivíduos, sempre pensando na situação de reduzir, minimizar e extinguir essa situação de dependência desse indivíduo em relação a algumas situações. E aí, quando a gente fala, né, dessa gênese, a gente pensa o quê? Que pensar nesse sistema de saúde, né, nesse sistema de proteção social, é a partir dessa ideia da proteção social que também surge a ideia do cuidar. Né? Então, o cuidar hoje, no século passado, talvez, o cuidar fosse muito mais arraigado, muito mais embutido na situação de que seria uma responsabilidade da mulher. Né? Nós fomos educadas para ser uma boa esposa, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. E a questão da saúde, ela continua sendo vista na perspectiva do cuidado. E se a gente fazer um levantamento, né, da quantidade de mulheres e homens que estão nessas funções, a gente vai ver que, em grande maioria, né, ela é permeada de mulheres. É uma profissão. Então, as profissões do cuidado, ela é sempre, em grande medida ou em grande maioria, composta por mulheres. Então, quando surge essa ideia desse sistema de proteção, surge também a ideia do cuidar. E quando a gente fala do cuidar, pensa-se também na perspectiva de quem cuida de quem? Quem vai cuidar? Quem vai fazer o papel? Então, nessa ideia do cuidar, que surge, né, a responsabilidade das famílias, das comunidades e também da questão das próprias crenças, né? Associações filantrópicas e religiosas que vão também dar suporte a esse cuidado. É interessante a gente pensar, quando a gente fala da questão do cuidado, eu acho que a gente não pode passar pensando na perspectiva de próprios gestores, é que sempre que tanto por essa questão, né, tão latente nos dias atuais, em relação à redução, né, do paciente, o tempo dele, né, nos hospitais, nessa atenção terciária, é pensar que, a partir do momento que esse cidadão, que esse indivíduo, ele sai dessa atenção terciária, ainda que seja uma cirurgia e que ele sai de um dia para outro, o cuidado, ele é relegado, ele é delegado a alguém. Né? Quem é esse alguém? Propriamente ou muito, né, amplamente, a família vai dar esse suporte. Né? Então, o Estado, em algum momento, ele vai transferir a responsabilidade para a família. Pensando na perspectiva, né, das infecções, dos problemas ligados a esse tempo, né, que pode perdurar nos hospitais, a gente vai perceber que o quê? Que
que a família ela vai fazer esse papel de cuidado, né? E em muitos momentos se abster das suas obrigações diárias, entre aspas, para cuidar desse indivíduo, desse cidadão, desse parente, né? Então, pensar nesses primeiros sistemas de proteção social, nós vamos pensar ele composto e tendo suporte das famílias, das comunidades, das associações filantrópicas. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão da proteção social, não tem como dissociar da intervenção do Estado. Não tem como pensar em proteção, quem vai pagar para que o outro seja protegido? Né, eu vou pagar para que um outro indivíduo ele seja protegido? Então, surge essa necessidade do próprio Estado dar suporte, né, a essa proteção social. Então, quando a gente vê e fala, né, da proteção social, tem que nos remeter lá nos Estados nacionais, lá no século XV e XVI, na Europa, que foram os primeiros, né, exemplos de intervenção do Estado na questão da proteção social. E quando a gente fala da proteção social, o que foi utilizado, né, por esses Estados nacionais, né, lá na Europa, foi principalmente a Lei dos Pobres, né, considerada a primeira lei nacional. E surge, né, na ideia ali no Reino Unido. O mais interessante é que a lei dos pobres era realmente para dar suporte, né, para pessoas que não tinham condições de prover. Então, lembra que eu falei com vocês do deficiente físico, dos pobres, né, dos órfãos, em que essas instituições, que os hospitais, elas acolhiam essas pessoas. Então, a lei dos pobres, muito criticado, principalmente por um autor chamado Thomas Malthus, né, que criticava que isso favorecia um crescimento populacional em função desses casamentos precoces, né, e faziam outras críticas à lei dos pobres, porque ele acreditava que isso ia fazer com que aumentasse o contingente populacional, né, e o casamento ele ia gerar mais filhos, e a gente tinha um crescimento desproporcional entre a produção de alimentos e a quantidade populacional. Então, em muitos momentos, ele colocava, né, que existiria, né, algumas situações em que iam reduzir o número populacional, ou seja, né, por epidemias, por pestes, que essas pessoas iriam, né, ser acometidas desses males, então isso ia fazer com que reduzisse o contingente populacional. Então ele discute muito essa questão, né, da economia não conseguir dar suporte, né, porque sempre a população ia crescer em um ritmo muito mais acelerado do que se crescia a produção de alimentos. Então, é a partir dessa lei dos pobres, né, vai definir quem deve e quem não deve receber esse auxílio do Estado, né, e vai ser muito criticado por alguns autores, e dentre eles a gente pode citar o Malthus. Então, nessa perspectiva da lei dos pobres, são criadas as workhouses, que o objetivo era combinar moradia, cuidado, trabalho, né, casa de correção, e funcionavam como creche, como abrigo, enfermaria, geriatria, orfanatos. Então, criam essas casas, né, e ali dentro dessas casas, para acolher esses pobres, iam ser um mix de um monte de funções, né, ela ia ter um monte de funções, desde moradia, ter um espaço para cuidar melhor dessas pessoas que eram, né, não tinham tanta condição financeira, também poderiam, em alguns momentos, cuidar de idosos, de pessoas doentes, de pessoas que eram órfãs. Então, tira essa responsabilidade que antes era que eram tidas, né, ou que eram absolvidas pelos hospitais. Aí a gente vê que eu coloquei duas fotozinhas para vocês verem, né, ali da internet, como que eram essas casas, né, essas workhouses. Ali algumas pessoas também, como que funcionava, como ficavam ali nessas casas. Então, a gente vai ver que no século XVIII, né, foi introduzido um sistema de auxílio monetário, uma forma de suplementar os salários, né, e isso seria reajustado, né, de acordo com a quantidade de filhos, porque eu não posso dar, por exemplo, R$50 pensando numa família que tem 2 filhos e R$50 para uma família que tem 20 filhos. Então, esse reajuste desse auxílio monetário, ele sempre se daria pensando, né, e partindo da ideia da quantidade de filhos e do preço do pão. Então, o pão era o alimento, né, era o jargão, era o utensílio utilizado para fazer esse reajuste. Quando em 1834, a gente tem uma nova roupagem dessa lei dos pobres, ela foi reformulada e ela foi, a perspectiva, a ideia, né, de criação dessa nova lei dos pobres é pensar também essa questão da proteção, mas como um novo modelo, né, mas principalmente pensando, olha, nós vamos tirar esse cidadão da condição de mendigação, né, então nós vamos utilizar de uma nova roupagem. O modelo utilizado anteriormente, ele estava, né, muito mais propenso, ele estava sendo muito mais utilizado
estava sendo muito mais absorvido e se tornado, né, uma forma de mendigação. E quando em 1929, essas workhouses elas foram abolidas. E aí quando a gente pensa dessa ideia, né, dessa organização, desse sistema, pensando na ideia da proteção social e pensando também no suporte do seguro social, a gente vai ver que esse seguro social ele foi criado para manter a saúde dos trabalhadores. E aí a gente recorre, né, lembrando lá das políticas de saúde, nossa primeira disciplina, em que esses trabalhadores eles eram os que tinham, né, esse respaldo para se cuidar da saúde, a saúde pensando na ideia de ausência de doença. Então, os trabalhadores eles tinham acesso, né, à saúde, né, a essa manutenção, a esse suporte do próprio Estado, pensando nas caixas de pensão. Era caracterizado pela meritocracia, né? Ou seja, é um mérito você ter essa questão, essa oportunidade de manter, né, a sua saúde, porque você era vinculado, né, a algum tipo de caixa, né? E, então, assim, em tese, os que merecem o que eram protegidos, ou seja, que eram protegidos e que contribuíam. Então, se você contribui, você tem acesso. Se você não contribui, você não pode ter acesso. E o mais interessante é que eu sempre tento remeter à situação que poderia acontecer naquela época, né? Eu tento fugir um pouco da realidade atual e pensar como que havia. Se hoje a gente vê as relações, como elas se dão, e, em função disso, como que é essa relação de disparidade, de desigualdade, né, entre os mais ricos, os mais pobres, os que possuem e os que não possuem. Então, lá naquela época em que a saúde, até a saúde, ela também era, né, ela também contribuía para essa desigualdade, para dizer quem tem e quem não tem. E aí eu tento pensar, né, você está doente, você não vai ter acesso à saúde, mas como que eu vou ter se eu não sou respaldado, se eu não sou protegido, né, por nenhuma forma de assistência? Então a gente vai ver que aqueles que produzem, aqueles que estão gerando renda, eles vão ter direitos sociais. Aqueles que não têm essa relação direta com a produção, eles não vão ter acesso aos direitos sociais. Então, na década de 20, lá na União Soviética, que se pensa, né, o primeiro sistema de saúde universal. Então, ele é bem antigo, essa ideia da universalidade, e que a gente vai implantar só na década de 90, né, 5 décadas depois. Em 1923, a gente tem a Lei Eloy Chaves, né, que criam essas caixas de aposentadoria. A primeira, como a gente já discutiu nas disciplinas anteriores, ela tinha o objetivo, né, de abarcar, de absorver ali os ferroviários. Num segundo momento, aqui são inseridos, né, as pessoas que são movidas, né, nas companhias marítimas. E aí a gente vai ver que naquela época a economia era uma economia agrária exportadora, né? Por que era agrária exportadora? Porque toda a economia, 75% da produção da economia, ela era pensada na exportação. Então, se a gente produzia café naquela época, 75% da nossa produção era para exportação. Então, como se dava essa exportação, né? Por via ferroviária, por via marítima, mas, de qualquer forma, tinha respaldo daqueles que estavam diretamente ligados a essa economia agrária exportadora. E a gente vai ver que, após a Segunda Guerra Mundial, né, muda-se o contexto econômico, social e político, né, de vários países, e é a partir daí que começa a se pensar e discutir esse estado, né, de bem-estar social. É nesse momento também que as ideias keynesianas, né, de intervenção pública vai, né, também dar suporte a essas ideias do estado de bem-estar social. O Keynes ele sempre discutia, né, ele sempre colocava a questão do multiplicador dos gastos, né? Ele colocava a ideia de, por exemplo, o Estado investir em um dado setor e isso acabar gerando um multiplicador, né, de dinheiro na própria economia. Por que ele diz isso? Vamos pensar na perspectiva de que hoje, né, quem está assistindo a videoaula, a quantidade de alunos que tem, vamos pensar 100 alunos, e esses 100 alunos, eles pagam creche para os filhos. Então, aí o governo, né, o Estado, ele pensa em fazer uma creche, todos moram aqui em Montes Claros, né, e pagam creche particular. E o governo ele pensa na perspectiva de criar uma creche pública. Então, desde o momento que faz a licitação, né, que se é público, tem que ter licitação. Que se faz a licitação, que essa empresa ganha para
construir essa creche, a gente vai perceber que esse dinheiro que está sendo injetado inicialmente na economia, ele vai gerar emprego. Porque é um investimento estatal, mas ele gera emprego porque vai aumentar o número de trabalhadores. Se antes tinham 50 na construção civil, vão ter que ter 100, porque 50 vão estar sendo utilizados para fazer essa creche. E essas pessoas vão ficar muito tempo trabalhando e vão ter um salário. Se ter salário, você consome. Se você consome, gera renda, que gera emprego e assim sucessivamente. O que a gente vai perceber? Que depois que essa creche está pronta, ela também vai gerar um efeito positivo. Por quê? Vamos pensar que nós, né, as 100 pessoas aqui de Montes Claros, que pagavam R$300 de creche, não vamos pagar mais, porque nós vamos colocar os nossos filhos na creche que é pública. Então, vão ter também pessoas que vão ser contratadas para trabalhar nessa creche. Então, logo, o que isso vai gerar? Vai sobrar, ao final do mês, R$300 para a gente gastar com outras coisas. Então, o Keynes ele vai sempre colocar nessa perspectiva, que essa intervenção pública ela vai gerar um benefício muito maior do que aquele gasto inicial. É como se o Estado ele investisse R$300 mil e esse R$300 mil ele trouxesse um retorno, né, um multiplicador dos gastos muito superior àquilo que foi investido pelo Estado. Aí a gente entra na questão da Seguridade Social e a gente vai ver que o foco ele é realmente na cidadania, né, na garantia social do cidadão, daquilo que pode ser assegurado para a qualidade de vida. E aí a gente tem o relatório de Beveridge, que o objetivo é unificar, é trazer e fazer com que essas gestões elas sejam próximas, sejam únicas, né, tenham uma universalidade. Então, nesse relatório, a proposta, né, e a grande indagação é no fortalecimento dessa intervenção do Estado e pensando o Estado, né, não como simplesmente um campanhista, mas principalmente como um provedor e financiador de serviços, né, sempre pensando no bem-estar coletivo e não mais de uma parcela daqueles que estão associados ou que estão protegidos, né, por algum instituto de aposentadoria. E a gente, quando entra essa discussão, quando entra essa ideia do estado de bem-estar social, isso faz com que estimule, né, a pensar. O estado de bem-estar social, ele vai gerar, né, um efeito muito positivo. Então, quando pensa nessa questão coletiva, né, de uma qualidade de vida, isso faz com que dê suporte, com que instigue também pensar nessa questão da cidadania, de pensar nessa questão da universalidade desses serviços que antes abarcavam e contemplavam um número menor da população, mas pensar de uma forma coletiva. A gente vai ver que mesmo pensando essa ideia do bem-estar social que disseminou no mundo, né, nós sabemos que no Brasil a gente teve intentos de estado de bem-estar social, mas nós não tivemos um estado de bem-estar social, mas quando eclode essa ideia do estado de bem-estar social, a gente vai ver que os Estados Unidos ele não vai aderir, porque ele vai escolher, né, vai ter a escolha de continuar o sistema de saúde privado. Como vocês viram, né, tiveram a oportunidade de ver no Cico, né, que é um documentário, um filme que vai mostrar dessa questão dos sistemas no mundo, e a gente viu também o sistema de saúde nos Estados Unidos. E aí a gente entra na questão da tipologia desses sistemas de saúde, né, e quando a gente fala da tipologia, a gente já pensa quem e como proteger. Então, é uma indagação que ela tem que ocorrer, né? Quem que eu vou proteger? E de que forma que eu vou fazer isso, né? Que suporte que eu vou ter? Então, a gente vai ver que cada sistema, ele é único, né? Tem uma história por trás disso, assim como cidadãos, nós somos únicos, né? E temos uma história, cada um carrega uma história, né? Uma bagagem da vida. Assim também são os sistemas, né? Então, ele vem ali com todo um histórico, né? Com toda uma situação de luta, né? De pactos que foram estabelecidos com a sociedade e Estado. E a gente vai ver que esse sistema ele vai ser fruto de um pouco de como se vê a vida e como se vê esses direitos, né? É claro que se for planejado por pessoas que pensam que cada um tem que lutar por aquilo que é seu, individualista, né? Ele não vai pensar na questão coletiva da vida e dos direitos coletivos. Vai pensar mais na questão da perspectiva do direito de classe, né? Então, quando a gente fala dessa tipologia, nós temos 3 tipos de sistema, né, de saúde. O sistema público de acesso universal, né, que é o sistema inglês e também o brasileiro, no nosso SUS. Temos o sistema público de seguro social, né, que é aquele que é muito próximo àquilo que a gente viveu lá na Lei Eloy Chaves e também do Chile. E o sistema privado, né? E esse sistema privado, a garantia dele você tem acesso a esse sistema se você pagar pelos planos de saúde. Se você não pagar, você não tem acesso. Então, ele é privado.
Em falando do Sistema Público de Acesso Universal, a gente vai, eu coloquei alguns tópicos, né, como abordado lá na apostila, como que é feito o financiamento, né? Então, nesse Sistema Público de Acesso Universal, ele é feito via tributos, então, por isso, quando na aula passada eu coloquei para vocês se o SUS deveria ser universal ou se quem escolhesse, né, quem optasse por ter um plano de saúde, ele poderia ser ali excluído automaticamente do SUS. Ao mesmo tempo que eu coloco a indagação dessa para vocês, a gente volta a pensar, mas se todos nós contribuímos, por que se um opta por ter um plano de saúde, ele não vai ter acesso ao SUS? Então, é um questionamento, são indagações, provocações que a gente acaba vivendo, né, no nosso dia a dia. A administração ela é realizada pelo Estado, e como se faz para ter acesso a esse serviço que é universal, a esse acesso universal? Através da cidadania, né, tem que ser brasileiro, no caso do Brasil tem que ser brasileiro, então se você mora aqui, reside aqui, você é brasileiro, você tem acesso a esse serviço universal público, né? A provisão, né, é pública ou pública-privada, e quem que a gente pode dizer que tem um modelo muito próximo desse, né? Totalmente público, a Inglaterra, Suécia, Noruega, e esse mix, né, essa parceria público-privada, a gente tem Espanha, Itália e Portugal. O segundo sistema, que é o sistema de seguro social, né, o financiamento é dado compulsoriamente, né, via folha de pagamento, então faça o recolhimento, e se fez o recolhimento, você tem acesso, você ali agora é portador, né, de acesso, de direito de utilizar esse sistema de seguro social. A administração, ela pode, e essa organização, ela é pública ou semipública, e o acesso, ele se dá via uma contrapartida, né, eu pago, né, faz um recolhimento na minha folha de pagamento, então automaticamente eu tenho acesso a esse serviço. Então é uma contrapartida, eu pago para receber. A provisão ela é pública ou pública e privada, uma parceria, né? E como exemplo a gente tem Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Áustria. E por fim, o sistema privado, né? E aí o nome já fala, como a gente também já conhece, que ele é um sistema que o financiamento ele é privado, né? E o financiamento público ele é dirigido a grupos de pessoas específicos, né, pobres ou idosos. A administração ela vai ser feita, né, a partir de diferentes tipos e arranjos de seguro privado. E aí a gente vai ver, existem planos que você tem acesso à internação e enfermaria. Outros você tem acesso à internação em apartamento dividido, um apartamento coletivo, um apartamento único, né? Às vezes dividem-se duas pessoas, às vezes somente uma pessoa. Outra situação, é um plano que você tem uma coparticipação, ou seja, você paga um percentual por consultas e um percentual de exames, ou ele é um plano que é de cobertura total. Então, vai depender disso também. Isso vai definir, né, pela capacidade de pagamento. Então, sou eu quem escolho aquele que eu vou dar conta de pagar. E aí, por essa minha renda, por essa minha cesta de consumo, pela minha restrição orçamentária, é que eu vou fazer essas escolhas. É claro que em alguns momentos a gente vai querer algo muito melhor, mas a nossa restrição orçamentária, o nosso salário no final do mês, que vai nos permitir que a gente opte ou não opte por um certo serviço. A provisão, ela é realizada principalmente pelo setor privado. E aí a gente entra, né, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, ao pensar a questão dos sistemas de saúde, organização desses serviços, no relatório de Dawson, né, e ali aquele emaranhado, então é com Dawson que surge essa ideia das redes, né, dessa interligação do indivíduo, né, aos serviços de saúde. Então, por isso, a gente pensar uma rede, na aula passada, quando a gente falou um pouquinho de redes de atenção, a gente percebeu que o que é, eu coloquei um exemplo para vocês da rede, né, de pescar, e essa rede de pescar, a gente sabe que tem os nós, né, e os nós e ali as linhas que se entrelaçam. Então, a gente fala que os nós são ali os próprios serviços de saúde, né, sejam instituições, hospitais, centros de saúde, e essas linhas são a própria trajetória, o próprio percurso desse indivíduo para ter acesso. Então, não adianta pensar em oferecer um serviço que ele seja desligado, né? Então, você vai ter acesso à internação, você está lá, não precisa mais saber de você. Então, todos esses serviços, desde a atenção primária, secundária e terciária, eles têm que estar interligados, né? E quando a gente fala, né, dessa ideia, a gente remete, né, esse relatório de Dawson. Ele que foi primeiro quem pensou essa questão do esquema de rede, né, dessa interligação, desse cruzamento, dessa articulação. E ele foi um médico contratado, né, para pensar esses serviços de emergência na Primeira Guerra,
né? Então, ele viveu todos os dilemas de estar numa guerra, né? De quantas pessoas morreram, dos conflitos, né? Financeiros, de interesses políticos. É ele que introduz o conceito, né, de território, porta de entrada, e assim a gente pensar o período, né, que foi se pensado, o período das contribuições de Dawson, e até hoje ela permeia, né, hoje as questões da saúde. Então são jargões, são termos, né, são verbetes que a gente consegue ver até hoje. Fala muito essa questão do território, né, da porta de entrada, a questão do acolhimento, da referência, hoje existem as referências técnicas, né, da atenção primária como coordenadora do cuidado, né? Então, pensar a estratégia, a atenção primária como uma estratégia, né, do cuidado, né? Como uma porta, né, para minimizar, talvez, esse acesso a maior complexidade da saúde. Então, o que a gente vai perceber? Que o próprio Dawson, ele vai, quando ele coloca, né, esse relatório, quando ele coloca esse desenho, ele pensa na perspectiva de quê? Que precisa haver a interação entre profissionais. Por quê? Porque ele acreditava que essa interação entre profissionais, ela ia promover uma corrente intelectual de camaradagem. Então, se eu relaciono ali com o meu colega, que também é meu parceiro, né, ali naquela mesma especialidade, então a gente vai trocar ideias, né, nós vamos trocar situações, né, exemplos que vão nos fortalecer e até a própria relação de mútua, né, que eu ajudo o meu colega e meu colega me ajuda. E isso deveria acontecer nos diferentes serviços, né, e sempre pensando na eficiência dessas unidades de saúde, seja domiciliar, seja nos centros primários, secundários, hospitais, escolas e etc. Então, aí a gente entra, né, com essa contribuição de Dawson para poder pensar essa rede de atenção à saúde. E o que a gente vai ver? Que isso não é uma ideia nova, né? Ela já é uma ideia que perdura, como eu falei com vocês, já pensando lá na perspectiva do relatório de Dawson, que é, quando pensa essa questão da rede, a gente vai... quando surge essa ideia, pensando na população britânica, né? Então, pensou-se num sistema, né? Numa constituição de um sistema que ele pudesse cobrir toda a população britânica, né? Desde dessa cobertura mais sistematizada desses serviços para populações, pensando na perspectiva de território, né? De área descentralizada. E a gente vê que essa porta de entrada, né, ela se daria a partir dos centros de saúde. Então, o primeiro acesso ali a esses centros de saúde, eles poderiam ser localizados em vilas, né, e ligados a outros centros de saúde mais complexos, né, também considerados secundários. Então, de onde surge, né, essa ideia de primário, secundário e terciário. E nos casos que esses centros, né, tanto os primários quanto os secundários, não conseguissem resolver, eles eram destinados aos hospitais, né? Então, que pensava na ideia também que esse hospital tinha que ser um hospital de ensino. Aí, qual que é a ideia, né, que permeia essas redes de atenção à saúde? Primeiro, ela tem que ser financiada pelo Estado, né? Não tem como a iniciativa privada pensar, né, em ter essas redes e qual que seria o custo para a população. Então, é um investimento que ele tem que ser conduzido pelo Estado. Ele tem que ser centralizado, né, tem que ter uma normatização muito clara e muito arraigada, muito imbricada, bem fechadinha, né, para poder dar suporte a essa rede de atenção. E a gente sempre que fala dessa ideia do SUS, a gente sempre não vai deixar de lançar a mão na perspectiva de hierarquização e de regionalização. Sempre pensando, gente, que hierarquização, ele não precisa, né, e não é, de forma nenhuma, uma burocratização. Porque nós sabemos que essa burocratização, ela só tem gerado, né, malefícios para a saúde, não só para a saúde, mas para tudo, mas sobretudo para a saúde. Então, a hierarquização, ela não pode ser entendida como burocratização. Aí eu coloquei para vocês como que essa rede de atenção à saúde, ela é, né, objetivada, como ela é construída. Então, pensando na perspectiva de objetivadas, pensando na ideia de que a atenção ela seja, né, contínua, né? Eu não só atendi aquela pessoa e vou deixar ele de lado, porque eu já passei para o setor terciário, ela já foi internada, então agora cessa a minha responsabilidade para com aquele indivíduo, não é dessa forma, né? Então, ela tem que ser integral, tem que ser de qualidade, né, de extrema qualidade. É por isso que a gente tem que sempre lutar por esses direitos, e principalmente aquelas pessoas que talvez têm pouco acesso à informação, que são pouco, né, politizadas para lutar por esse direito, e que ela seja humanizada.
Como que essas redes de atenção elas são construídas? Elas não podem ser construídas aleatoriamente. Então, assim como a gente colocou na disciplina de organização e funcionamento do SUS, elas têm que ser planejadas. Tudo precisa de um planejamento, desde a nossa vida diária, né, das nossas escolhas, no nosso serviço e o próprio Estado como uma grande empresa, né? Então, ele precisa desse planejamento, de uma gestão, uma boa gestão, né, e também de financiamento. É claro que a gente sabe que se a gente não tiver o dinheiro, né, o motor de tudo, a gente não consegue muita coisa. Então, não adianta vislumbrar, né, um centro oncológico de primeiro mundo se a gente começa a fazer e não tem dinheiro para terminar. E essa rede de atenção ela tem que ser voltada para quê? Né? Para a necessidade da população, né? Pensando na ideia ali da regionalização, não adianta pensar que a necessidade do Amazonas é a mesma necessidade aqui do Sudeste, do Nordeste, então a gente tem peculiaridades diferentes, elas têm que ser respeitadas, né? Essas redes, elas precisam ser organizadas, né? Pensando na ideia da eficiência, nessa questão microeconômica, né? Da aplicação dos recursos, então fazer essa gestão pensando numa perspectiva mais micro, né? E não macro, mais localizada. E essas redes elas têm que ser integradas, né? Pensando na questão de complementar e pensando também nessa questão da densidade tecnológica. E aí, quando a gente fala dos níveis de atenção, é uma coisa que é muito recorrente, a gente também falou na aula de organização e funcionamento do SUS. Então, quando a gente fala, né, dessa atenção primária, a gente está falando de uma atenção, né, de uma gestão que ela é muito próxima, né, do indivíduo. Então, ela tem um limite de resolução. Eu estou mais próxima ali, utilizo de pouca tecnologia, mas eu tenho uma facilidade que eu estou, né, eu preciso conhecer esse indivíduo para que eu possa fazer incursões e que eu possa contribuir para a resolução daquele problema, daquele indivíduo, daquele cidadão. Na perspectiva secundária, ela tem que andar muito próxima, né, da relação primária, da atenção primária, então elas andam muito juntas, e quando o setor, a atenção secundária, ela não consegue responder, né, aquela situação, ela não consegue resolver aquele problema, é repassado, né, para uma complexidade mais elevada, que é o nível de atenção terciária. O que a gente percebe? Que, discutindo, né, essa gestão dos sistemas e serviços de saúde, que a gente identifica alguns entraves, né? Principalmente porque há uma regulação de acesso, né? Então, a gente diz que existe uma lista de espera. E ao dizer que existe uma lista de espera, a gente cai em descrédito, né? Então, se a gente chegar para entrevistar, para conversar uma dada população, a gente vai perguntar quanto tempo você está esperando, né? E quando ela diz, já tem mais de 2 meses, já tem mais de 3 meses, as pessoas vão ficando desacreditadas, né? Não vão acreditar que aquele problema ele pode ser resolvido. Principalmente quando a gente entra, né, na questão dos próprios transplantes, né? E em alguns momentos, talvez até a própria atenção primária, que como existem cotas, né? Então, às vezes, um exame ele demora muito para sair. Para essa população ter acesso a esse exame. A falta de financiamento, né, que às vezes o recurso ele é parco para poder resolver essas situações, quando realmente eles são parcos ou quando eles são, né, destinados para outras funções, mas precisa, sobretudo, para que esse dinheiro ele consiga, né, resolver esses problemas mais imediatos, precisa de tudo, de um planejamento, de um diagnóstico, né? Como que está a relação, qual que é a população, a quantidade dessa população, quanto que eu vou precisar de dinheiro para resolver esse problema. Então, eu faço um diagnóstico e planejo para que eu possa resolver. Tem a questão da má distribuição de leitos também e a ineficiência na utilização dos recursos, né? Então, se tem um recurso que está disponível, por exemplo, um aparelho de tomografia, né? E tem um aparelho, ele tem capacidade talvez de funcionar 24 horas por dia, mas eu preciso, né, de um profissional. Às vezes eu tenho profissional para trabalhar de manhã, de tarde, e à noite esse aparelho ele está parado. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também que tem, se a gente utilizar, né, acima do limite que se espera de utilizar, ele vai, esse aparelho ele vai cair numa depreciação acelerada, né? Então ele foi programado para funcionar 8 horas dia e eu estou colocando esse aparelho para funcionar 12. Então ele vai desgastar, ele vai depreciar muito mais rápido do que aquele aparelho que segue todas aquelas recomendações. Mas de qualquer forma, pensando na ideia de que talvez ele foi programado para trabalhar 10 horas por dia e tem trabalhado 8.
né, tem trabalhado uma quantidade menor do que a capacidade deles. Então, a gente tem que sempre utilizar, pensando, né, na lógica da gestão e do planejamento, de utilizar a capacidade máxima desse aparelho. A questão dos déficits de recursos humanos, né, que a gente vai ver que em muitos momentos eles são concentrados nas grandes capitais, como a questão dos leitos, e como a gente abordou na disciplina de organização e funcionamento do SUS, desse problema que a gente já tem, né, nos recursos humanos. Também a questão do duplo vínculo de especialistas, né, são profissionais que ou têm uma carga horária reduzida, e ele tem uma carga horária reduzida porque ele opta por estar em outros, né, em outros lugares, né, outros setores, outros estabelecimentos de saúde. Então, às vezes, ele dedica um pouco menos e vai sempre gerar aquela demanda, aquela oferta reprimida, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas precisando de uma atenção de um neurologista, mas o neurologista que atende ali, ele atende por dia 3, 4 horas. E essas 3, 4 horas não dá para atender toda aquela demanda que se tem naquela região por neurologista. Aí a gente entra na unidade 2, que é a organização dessas redes de atenção à saúde. A gente vai perceber que essas redes, elas precisam em grande medida, né, dessas estratégias de coordenação. Então, a gente não tem como pensar em rede se ela não for bem gerida, bem gestada. Então, a gente precisa, né, ao pensar nessa organização das redes, construir meios, né, para gerir esses recursos, para gerir essas demandas, mas pensando, sobretudo, nas necessidades dos indivíduos. A gente tem uma racionalidade sistêmica regional, mas a gente tem que pensar nessa racionalidade, pensando na ideia da efetividade. Então, assim, tem que funcionar, essa rede ela tem que funcionar, e o indivíduo ele tem que sentir cuidado. Não adianta eu dizer, ela está funcionando, e eu for lá para o indivíduo e perguntar, você acha que funciona? Não, eu não sinto que eu estou sendo cuidado. Então, ela tem que funcionar, e esse indivíduo ele tem que ter essa sensação de cuidado, e ele também tem que sentir como parte integrante desse sistema, né? Porque senão a rede ela não está atendendo aos seus objetivos primordiais. Como eu falei, ela tem que estar pautada, né, nessa ideia de regionalização, atendendo aquilo que é a peculiaridade de cada região e pensando nessa hierarquização. Então, a gente pensa na perspectiva e na ideia de organização e desse fluxo, né, dessas redes. Então, a gente vai ver que há uma necessidade de ter estratégias locais, né? Por quê? Porque a gente tem que respeitar a cultura, né, de cada região. Não adianta eu sair daqui do Sudeste e para o Nordeste tentar implantar alguma ideia, alguma gestão, e que isso não respeite os saberes locais, que não respeite aquela cultura, né? Então, ela não vai ser exitosa. Eu tenho que sempre respeitar, né, essas situações regionais. E pensando também na ideia da integralidade, né? Então, não adianta eu pensar que eu vou ser atendido na vacinação e não vou ser atendido no transplante. Então, a gente tem que respeitar essa integralidade. Então, em todas as minhas necessidades, eu vou ser atendido com o suporte dessa rede. E quais são os desafios? É claro, gente, que cada situação, cada novo modelo, cada ideia, ela também tem desafio, né? Então, nem tudo são flores. E a gente vai pensar o quê? Que essa questão das redes, desse desafio, é preciso haver uma articulação funcional, né? Qual a proximidade? Né? Como que funciona? Né? Não é funcional ali, não, funciona. Né? Tem facilidade, dá para articular? Os indivíduos precisam percorrer, pensar na ideia, não, aqui não tem esse serviço, não. O indivíduo ele vai ter que andar 200, 250 quilômetros para ele ter acesso. Então, a gente tem que pensar na ideia de proximidade, de que as pessoas elas vão ter acesso muito fácil a esses serviços de saúde. Então, a gente tem que pensar também numa gestão flexível, né? Nem tudo ele é engessado, né? Então, a gente sabe que, há um tempo atrás, o videocassete era, né, o fruto de maior tecnologia. Se a gente for pegar os dias atuais, o que é um videocassete? Né, as crianças nem vão saber o que é um videocassete. Então, se a gente estivesse sempre pensando na ideia do videocassete, o que ia acontecer hoje? Né, a gente não teria desenvolvido, não teria avançado, né, pensando nessa ideia. Então, a gente tem que pensar que as coisas elas mudam muito rapidamente. E se elas mudam de tempo em tempo, a gente tem que sempre estar adequando a essa nova realidade. Então, eu só sabia mexer com o telefone que não seja o touchscreen. Mas hoje mudou, eu vou ficar usando aquele que antigamente, então a gente tem que adequar. Porque senão fala, não, aquele programa, aquele sistema que foi utilizado na saúde, ele foi pensado a partir de uma tecnologia. Hoje não tem essa tecnologia, mas a gente só sabe fazer isso, porque foi feito naquela época, gastou um recurso e a gente tem que insistir nisso. Então, a gente tem que evoluir. E esse é um desafio da rede também, essa mutação constante.
O financiamento, que é uma coisa muito importante, né? Não tem como pensar as redes, os serviços, né, de saúde, sem pensar o que a gente tem para conseguir manter, né? Qual que é o recurso que a gente tem. E sempre avaliar os resultados, gente, porque são através desses resultados que a gente consegue fazer uma análise do que se precisa melhorar, do que a gente talvez está gastando grande energia, né? E poderia canalizar e destinar para outras coisas. Aí, pensar nessas redes de atenção, a gente tem que colocar alguns conceitos que são fundamentais. Pensar em conceitos fundamentais como a densidade tecnológica, né? Então, pensando na perspectiva dos níveis de atenção primária, secundária e terciária. E aí a gente entra numa ideia de tecnologias, né? De Merri, e que ele fala que a tecnologia leve, os indivíduos eles têm condições, né, eles constroem e dão condições para os serviços. Na tecnologia leve e dura, o conhecimento que os indivíduos eles constroem a partir das relações, eles manipulam, utilizam esses conhecimentos para manipular, utilizar outras formas de tecnologia. E a tecnologia dura, que são instrumentos e aparelhos propriamente utilizados, né? Então, ele divide em 3 tipos de tecnologia. Aí que eu coloquei para vocês um esquemazinho, que a tecnologia dura, o que é a tecnologia leve e dura, o que é a tecnologia leve e nessa perspectiva de Merri. E aí, quando a gente entra nesses conceitos também fundamentais, a gente entra na teoria da complexidade, e tem alguns autores que são céticos em dizer e não utilizar essa ideia de complexidade, né, baixa, média e alta. Por quê? Porque, por exemplo, pensar uma gestante de 17 anos, moradora de rua e portadora de sífilis. Mas assim, o que tem de complexidade disso? Né? Então, pensar qual a complexidade de você abordar essa moradora de rua. Né? A gente tem que pensar, se ela é um usuário ou não usuário de drogas? Então, isso é complexo, porque você tem que convencer, tem que gerar uma proximidade, uma confiança nessa moradora de rua, para que ela queira ser cuidada. Então, a gente vai ver que isso gera, né, um alto índice de complexidade, embora, pensando na ideia de atenção primária, não seria tão complexo, mas a gente tem que ter muito cuidado com a utilização do termo complexidade. Pensar na economia de escala, que é utilizar e maximizar ao máximo, né, esses atendimentos, a quantidade de atendimento, mas nunca deixando de lado a questão da qualidade. E a resolubilidade, que é comprometer com a resolução do problema, não aceitar, né? Não conseguir, pronto. Não, a gente tem que se comprometer e temos que resolver. Aí eu coloquei para vocês na aula passada, mas eu trouxe de novo, né, essa questão da organização do SUS, pensando na ideia hierárquica, né, da atenção básica, complexidade, a questão da pirâmide, e hierarquizar isso, e pensando numa rede horizontal, em que a gente tem a atenção primária à saúde e essa interligação, né, das várias complexidades, sem ser de uma forma hierárquica. Aí a gente entra nesses níveis de atenção também, de atenção em redes, né, que vai seguir essa mesma lógica, eu dupliquei, né, o slide dessa atenção primária, secundária e terciária. E aí a gente entra os desafios, né? Então, pensar a ideia desses níveis não tão rígidos, né? Por quê? Porque a oferta de serviços, ela é ditada pelo perfil epidemiológico regional. Então, o que eu vou ofertar? Não adianta eu dizer que vou ofertar um serviço, mas essa oferta de serviço, ela é típica para pessoas que moram no Amazonas, ou para tipo de pessoas que moram no Nordeste, então não adianta. Então, o que vai ditar, né, essa oferta é realmente o perfil epidemiológico regional. E aí a gente entra na ideia da questão do serviço de apoio à rede, e aí a gente tem um serviço de apoio diagnóstico terapêutico, né, pensando nessa economia de escala, produzir uma maior quantidade com menor preço, né, então maximização dessa oferta. E aí a gente vai pensar, por exemplo, essa questão do tomógrafo, que eu já havia falado com vocês antes, otimizar isso para que mais pessoas possam ser atendidas. Pensar no serviço de emergência, né, no tratamento de trauma sem severidade, serviço de tratamento das urgências, aconselhamento por telefone, que tem sido muito utilizado, e atendimento domiciliar, mas não pensando na perspectiva do SAMU, né, mas uma perspectiva de que possa ser resolvido, né, na perspectiva domiciliar, sem congestionar os hospitais. E aí a gente fala da importância, né, dessa articulação entre os níveis da rede, pensando na ideia regional e também da referência e contra-referência, né? Não é só entregar o paciente ali, ele é da atenção primária, ele é da atenção secundária e pronto, eu não preciso mais preocupar com a situação, porque o problema já foi entregue. Né? Então, pensar desse acompanhamento. Pensar também nessa questão da regulação e existência de rede. Então, só vai existir, a rede, ela só vai funcionar muito bem se ela for fluida, né? Se ela não for fluida, ela não vai funcionar. E pensando na fluidez de que a água, por exemplo, se colocar no copo, se colocar numa vasilha, ela vai tomar o formato daquele ambiente, né? Daquele objeto.
E pensando também nas questões regionais. Não tem como eu pensar em exames em massa se aquilo ali não vai abarcar o que é uma peculiaridade da minha região. Então, pensar na perspectiva de região e não na perspectiva global. E aí, a gente já finalizando nossa primeira videoaula, pensando, né, de como são esses mecanismos de gestão. Então, pensar a rede como uma construção partilhada, né, cada nível de atenção com a sua responsabilidade. Pensar na ideia do território, né, de apropriar desse território. Então, pensando principalmente porque 80% dos municípios eles têm menos de 20 mil habitantes. Então, o que a gente vai perceber? Que a capacidade financeira desses municípios ela é mais baixa, né? Então, é difícil para manter uma atenção secundária e terciária. E para se manter, se quiser manter, pode manter talvez de uma forma muito precária. Então, é muito melhor oferecer uma atenção primária de qualidade do que querer enveredar, né, para níveis mais complexos e com pouco recurso. Então, sempre, gente, pensando nessa perspectiva de sempre a saúde como um bem coletivo, né? Então, a rede precisa ser efetiva para que a saúde ela possa ser coletiva, né? Então, sempre pensando nessa ideia da rede, a importância dessa rede efetiva. Bem, pessoal, nós chegamos ao final da nossa primeira videoaula, né, abordando ali aspectos da nossa primeira e segunda unidade. Espero vê-los, né, na plataforma, nessa discussão, nessa polemização entre os colegas e eu volto com a segunda videoaula para terminar de abordar as três unidades que ficaram faltando. Foi um prazer estar com vocês de novo. Até a próxima.